Boa noite a todos, agradeço a presença de todos que nos assistem presencialmente, pela internet, através da transmissão ao vivo pelo Facebook, YouTube e também pela TV Câmara, canal 31.1. 28ª sessão ordinária do dia 15 de setembro de 2025. Solicito a senhora secretária que proceda a chamar dos senhores vereadores. Lista de presença. Adriana Batista. Presente. Adriana Ruiz. Presente. Du Pereira Lima. Presente. Brasilino. Presente. Carlos Eduardo Trombini. Presente. Professor Cleiton. Presente. Edson de Oliveira. Presente. Franciele Martins, ausente. Giovana Loyola, presente. Ivan Francisco. Presente. Bob. Presente. Luiz Braz Mariano. Presente, senhor. Paulo Sérgio Miquelin. Presente. Roseli Batistucci, ausente. Tiago Colpani. Havendo número legal, sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Solicito, senhores vereadores, que fiquem de pé para a leitura de um texto bíblico pelo senhor vice-presidente Paulo Miquelin. Boa noite, presidente, nobres vereadores, público presente, pessoal de casa que tem nos acompanhado pela TV Câmara, canal 31.1. Livro de 1 Coríntios, capítulo 13. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Amém. Comunico aos vereadores interessados em fazer o uso da palavra no expediente que deverão se inscrever com o senhor secretário Ivan Francisco. Solicito aos senhores secretários que proceda a leitura do expediente, iniciando pelo expediente recebido do senhor prefeito. Projeto de lei complementar número 25/2025 altera a lei número 1966 de 29 de junho de 1990 e dá outras providências. Cientes, senhores vereadores, encaminho o projeto à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de lei número 89/2025 dispõe sobre a afetação de área pública que especifica e dá outras providências. Cientes, senhores vereadores, encaminho o projeto às Comissões de Constituição, Justiça e Redação e Uso do Solo e Sustentabilidade Ambiental. Veto número 2/2025, veto parcial ao projeto de lei número 73/2025. Cientes, senhores vereadores, encaminho o veto à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Solicito o senhor segundo secretário que faça a leitura dos demais expedientes recebidos do senhor prefeito. Ofícios encaminhado pelo senhor prefeito, sessão do dia 15 de setembro de 2025. Ofício número 999, 1020 e 1024, 2025, em resposta ao requerimento de número 583, 607, 591 de 2025, de autoria da vereadora Du Pereira Lima. Ofícios de número 1002, 1026 de 2025, em resposta ao requerimento de número 553 e 606, de autoria da vereadora Adriana Ruiz. Ofício de número 1021 de 2025, em resposta ao requerimento de número 598 de 2025, de autoria do vereador Carlos Trombini. Ofício de número 997 de 2025, em resposta ao requerimento de número 566 de 2025, de autoria do vereador professor Cleiton. Ofício de número 998 de 2025,
em resposta ao requerimento de número 578 de 2025, de autoria da vereadora Giovana Fávero. Ofício número 1000 de 2025, em resposta ao requerimento de número 515 de 2025, de autoria do vereador Bob. Ofícios de número 1001, 1022 e 1025 de 2025, em resposta ao requerimento de número 358, 601 e 534 de 2025, de autoria do vereador Luiz Braz Mariano. Ofícios de número 1023 de 2025, em resposta ao requerimento de número 620 de 2025, de autoria da vereadora Roseli Batistucci. Ofícios de número 1003, 1019, 1029 de 2025, em resposta ao requerimento de número 382, 517 e 672 de 2025, de autoria do vereador Tiago José Colpani. Cientes, senhores vereadores e arquivos, solicito à primeira secretária que faça a leitura da justificativa de ausência das nobres vereadoras. Justificativa de ausência das vereadoras Franciele Martins e Roseli Batistucci. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, servimos-nos do presente para justificar nossa ausência na 28ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa realizada dia 15 de setembro de 2025, em razão de estarmos em viagem oficial à cidade de São Paulo para a participação de uma agenda institucional junto à Secretaria do Estado dos Direitos de Pessoas com Deficiência. A atividade contou com a presença do secretário estadual, Marcos da Costa, e do prefeito municipal de Mococa, tendo como objetivo a articulação de políticas públicas e solicitação formal da implantação de um centro TEA em nosso município. Trata-se de um compromisso relevante para o fortalecimento das políticas de inclusão e garantia dos direitos das pessoas com deficiência, pauta que integra nossa atuação parlamentar. Na oportunidade, renovamos protestos de elevada estima e distinta consideração. Expediente recebido dos vereadores. Solicito à primeira secretária, Giovana Loyola, que proceda a leitura. Requerimento solicitado pela vereadora Adriana Batista. Só um instante. Isso agora o expediente. Projeto de Lei número 87, 2025, de autoria do vereador Tiago José Colpani, dispõe sobre o acompanhamento da fiscalização de obras públicas municipais pela Comissão de Obras, Urbanismo e Desenvolvimento antes da entrega das mesmas. Cientes, senhores vereadores, encaminho o projeto às comissões de Constituição, Justiça e Redação e Obra, Urbanismo e Desenvolvimento. Projeto de Lei número 88, 2025, de autoria do vereador Tiago José Colpani, dispõe sobre a fixação e a concessão do subsídio para o transporte de estudantes de nível universitário e técnico no município de Mococa. Cientes, senhores vereadores, encaminho o projeto às comissões de Constituição, Justiça e Redação e Orçamento e Controle. Passemos à fase dos requerimentos. Requerimento solicitado pela vereadora Adriana Batista. Solicita à Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Defesa Civil a avaliação e possível retirada de árvore localizada na rua Tomás Fusquilo, número 308, na Coab 2, devido aos riscos estruturais às proximidades com a rede de alta tensão. Requerimento em discussão. Requerimento em votação. Se forem favoráveis, permanece comissão. Requerimento aprovado. Tem de urgência? Requerimento solicitado com urgência de diversos vereadores. Requer regime de urgência parlamentar para as matérias que especifica. Número 1, projeto de decreto legislativo número 37 de 2025, de autoria de vários vereadores, dispõe sobre a concessão de diplomas em comemoração ao Dia do Profissional de Educação Física. Número 2, projeto de resolução número 17, 2025, de autoria de vários vereadores, denomina o estúdio da TV Câmara Municipal de Mococa de jornalista Marcelo Bianconi.
Esse requerimento é para votarmos o projeto de resolução que nomeia o estúdio da TV Câmara jornalista Marcelo Bianconi e também o decreto legislativo das homenagens do Dia do Educador Físico, né, que aconteceu aí no dia 1º de setembro, para que tenhamos aí tempo hábil de mandar e fazer as homenagens. Requerimento em discussão. Requerimento em votação, se for nominal, solicito à nobre vereadora que faça a votação nominal. Votação nominal. Adriana Batista, Favorável. Adriana Ruiz, Favorável. Du Pereira Lima, Favorável. Brasilino, Favorável. Carlos Eduardo Trombini, Favorável. Professor Cleito, Favorável. Edson de Oliveira, Favorável. Franciele Martins, ausente. Giovana Loyola, favorável. Ivan Francisco, Favorável. Bob, Favorável. Luiz Braz Mariano, Favorável. Paulo Sérgio Miquelin, Favorável. Roseli Batistucci, ausente. Tiago Colpani, ausente. 12 e 2 ausentes. 3 ausentes. Requerimento aprovado por 12 votos favoráveis e 3 ausentes. Em virtude da aprovação do requerimento de urgência parlamentar, nomeio como relator especial nobre vereador Ivan. Requerimento solicitado pelo vereador Brasilino. Solicita à mesa diretora informações sobre a locação de veículos contratada pela Câmara Municipal de Mococa. Requerimento em discussão. Lê na íntegra para mim, por favor, secretário. Na íntegra. Requerimento na íntegra. Os carros de aluguel. Requero à mesa, cumpridas formalidades regimentais da Casa e após a manifestação do nobre plenário, que sejam prestadas as seguintes informações acerca do contrato administrativo firmado entre a Câmara Municipal de Mococa e a empresa de locação de veículos. Número 1. Qual o valor pago a título de aluguel de veículo pela Câmara Municipal de Mococa? Número 2, qual o montante que já foi pago até a presente data em razão deste contrato? Número 3, qual a empresa responsável pela prestação de serviços? Número 4, quais foram os motivos e fundamentos que levaram a Câmara à contratação desse serviço de locação de veículo? Justificativa. A solicitação das informações apresentadas tem como objetivo contribuir para o fortalecimento da transparência e publicidade dos atos administrativos da Câmara Municipal, princípios constitucionais que orientam a boa gestão pública. A contratação de veículos representa uma despesa significativa no orçamento da Casa, por isto é oportuno esclarecer os valores, a empresa responsável e os fundamentos que embasam a contratação, de modo a assegurar que a utilização dos recursos públicos estejam alinhada com os princípios da economicidade e da eficiência. As informações requeridas são importantes não apenas para subsidiar a atuação fiscalizatória deste vereador, mas também para garantir à sociedade mocoquense clareza quanto às despesas do Poder Legislativo, reforçando a confiança da população na administração desta Casa. Assim, apresento o presente requerimento com o espírito de colaboração e zelo pela gestão pública, certo de contar com a costumeira atenção e apreciação dos nobres pares. Requerimento em discussão. Com a palavra o nobre vereador Brasilino. Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, funcionários, público presente. Eu venho fazer esse requerimento, senhor presidente. Outro dia, semana passada, se encontrei num consultório, onde tinha bastante gente esperando a vez da sua consulta, e foi feito para mim essas perguntas: quanto que paga dos carros? Você tem 2 carros? Falei, 2 carros. Quanto que paga do carro? E por minha infelicidade eu não sabia responder.
Uai, vereador, o senhor não sabe, o senhor está lá e não sabe responder? E nós que temos que saber, eu, gente, não sei, mas eu vou fazer um requerimento para a presidência e qual a resposta, e depois eu sei informar quando me perguntar. Então, é por isso que eu estou fazendo esse requerimento. Certo, senhor presidente? Requerimento ainda em discussão. Em relação ao questionamento, claro, temos transparência, mas como o senhor também bem sabe, nobre vereador, esse plano de contratação foi feito na outra gestão, né, no início do outro mandato, não nesse. Então, inclusive, fizemos uma reunião aí há alguns dias com representantes da empresa, né, porque já está para vencer o contrato, e temos ou que renovar ou que adquirir novos veículos. Nós estamos aí vendo qual é a melhor solução, a melhor saída, e também, né, brigando nos preços aí, porque o senhor também ficou ciente, né, que teve problema em um dos carros, e o câmbio de um dos carros que deu problema, se fosse para a Câmara arrumar, só o câmbio ficaria mais de R$50 mil. Então, esse custo aí, esse gasto, né, fica por conta da empresa. No entanto, está até com o carro reserva no momento. Mas nós estamos trabalhando e o senhor terá todas as respostas aí questionadas. Aí eu gostaria que acrescentasse no requerimento, acho que não está aqui, o ano desses carros. Porque deu problema nesse câmbio, não deve ser um carro novo, né? Só isso, senhor presidente. O carro está com 70 mil quilômetros rodados, ano de 2022. Requerimento ainda em discussão. Com a palavra o nobre vereador Carlos Trombini. Presidente, me desculpe falar aí a respeito disso. Eu acho assim, na próxima renovação, nós precisamos tomar um pouquinho de cuidado com relação a isso. Esse carro, um Toyota Corolla, para dar esse problema no câmbio, é porque teve, vamos dizer assim, uma pouca verificação do que aconteceu. Esse carro não dá esse tipo de problema. Eu sei porque já conversei também em uma viagem sobre isso. Então, nós precisamos alertar, não é, na nossa, inclusive, essa empresa atual, o porquê. Aliás, queria saber também por que deu esse problema no câmbio. Porque, olha, um carro com 80 mil quilômetros, Toyota, com problema de câmbio, isso é um pouco difícil. Me desculpe essa sinceridade, porque já tive vários Toyotas e eles nunca tiveram problema com relação a isso, e eu os vendi até com uma boa quilometragem. Então, eu sugiro a um pouco mais de cautela na próxima contratação, ou solicitar a essa empresa explicações do porquê que houve essa quebra de câmbio. Era o que eu continha, presidente. Isso aí nós já questionamos em reunião presencial, eles estão averiguando, já mandou, né, para a perícia, e não foi só com esse carro dessa série. Parece que essa série aí parece que teve sim um problema e eles estão averiguando isso. Requerimento ainda em discussão. Com a palavra o nobre vereador Bob. Senhor presidente, aproveitando o requerimento, depois eu acho que a gente podia... eu já perguntei algumas vezes, mas assim, comparar o valor de aluguel com prestação. Porque no tempo, depois, o mesmo tempo que você pagou as prestações, a gente teria 2 carros. Para a própria Câmara, o município, a entidade, e fica no aluguel e a gente sempre pagando. Talvez precisa comparar aí os benefícios, se é vantagem o aluguel ou a gente pagar o carro. Porque no final do curso de um período, a gente ficaria com os 2 carros, né? E hoje, em 4 anos, a gente não tem nada, só pagou. Não, com certeza. Isso aí já está sendo feito também o levantamento, a questão de gastos, depreciação, né? E tudo está sendo feito, estudado, e com certeza o dinheiro será bem aplicado de maneira correta. Requerimento ainda em discussão, requerimento em votação. Se forem favoráveis, permaneça em comissão. Requerimento aprovado. Requerimento solicitado pela vereadora Giovana Loyola. Requer o Poder Executivo a realização da operação tapa-buracos na rua Tomás Fusquilo, na Coab 2, na altura do número 207. Requerimento em discussão. Com a palavra a nova vereadora Giovana. Eu fiz esse requerimento a pedido de um morador. Esse buraco está localizado bem em frente à casa de um morador que é cadeirante. E esse buraco está dificultando demais a locomoção dele, a acessibilidade. Esse é um pedido que ele fez, segundo ele, desde 2023. E até hoje não foi feito esse tapa-buraco bem na casa desse morador, que necessita muito, muito dessa operação tapa-buraco. Então, peço para o Poder Executivo dar uma atenção especial para esse requerimento. Obrigada. Requerimento em discussão.
Requerimento em votação. Se forem favoráveis, permaneçam em comissão. Requerimento aprovado. Requerimento solicitado pelo vereador Ivan Francisco. Requer ao Poder Executivo a realização de operação tapa-buracos na rua dos distritos de Igaraí, em especial, atenção às ruas Lucindo Barreto, Paulo Gomes, Oswaldo Cruz e Silvio Lima Dias. Requerimento em discussão. Com a palavra, o novo vereador Ivan. Boa noite a todos, senhor presidente. Mais uma vez estou reiterando aí esse requerimento sobre a operação tapa-buracos lá em Igaraí. Eu sei que tem um cronograma a seguir, mas eu pediria aí que desse uma atenção para essas ruas aí, porque está feio, já há um bom tempo que foi feita a operação lá no distrito e essas ruas necessitam urgente desse serviço. Só isso, senhor presidente. Requerimento em discussão. Requerimento em votação. Se forem favoráveis, permaneçam em comissão. Requerimento aprovado. Requerimento solicitado pelo vereador professor Cleito. Requer ao Poder Executivo a realização de reparos urgentes asfálticos na rua Pascoal Pisani, número 154, localizados no Jardim Santa Clara, devido às condições inadequadas de traficabilidade e os riscos de segurança aos moradores. Requerimento em discussão. Requerimento em votação. Se forem favoráveis, permaneçam em comissão. Requerimento aprovado. Requerimento solicitado pelos vereadores Luiz Braz Mariano, Brasilino e Tiago Colpani e Trombini. Solicita ao Poder Executivo a análise e execução de sugestões de investimento dos recursos provenientes do leilão número 1/2025, incluindo demandas apresentadas pela população durante a audiência pública. Requerimento em discussão. Requerimento em votação. Se forem favoráveis, permaneçam em comissão. Requerimento aprovado. Requerimento solicitado pelo vereador Tiago Colpani. Requer ao Poder Executivo o encaminhamento do edital do concurso público realizado no ano de 1996, tendo em vista que o documento não se encontra disponível no portal da transparência. Requerimento em discussão. Requerimento em votação. Se forem favoráveis, permaneçam em comissão. Requerimento aprovado. Requerimento solicitado pelo vereador professor Cleito. Reitera os requerimentos número 212/2024 e 366/2024, os quais solicitam ao Poder Executivo, por intermédio da Secretaria de Meio Ambiente, a realização de visita técnica para avaliação da condição de árvore localizado na rua Juscelino Kubitschek, na altura do número 105, no bairro Jardim Primavera. Requerimento em discussão. Eu estou reiterando esse pedido, porque já faz um tempo que eu fiz a solicitação para que a secretaria responsável fosse até o local, fizesse uma avaliação. É uma árvore muito antiga e ela está correndo risco de queda. Chegando aí, final do ano, aproximando o período de chuva, está trazendo risco para os moradores que são vizinhos ali do local. Então, eu solicito que vá até o local e faça essa vistoria para ver se é necessário a extração dessa árvore. Requerimento ainda em discussão. Requerimento em votação. Se forem favoráveis, permaneçam em comissão. Requerimento aprovado. Requerimento solicitado pela vereadora Giovana Loyola. Requer ao Poder Executivo, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, vistoria de um terreno localizado no Jardim Alcibiades Quiles, diante a presença de cavalos que vem causando transtornos e risco à população local. Requerimento em discussão. Requerimento em votação. Se forem favoráveis, permaneçam em comissão. Requerimento aprovado. Requerimento solicitado pelo vereador Luiz Braz Mariano. Reitera o requerimento número 321/2025, datado de 5 de maio de 2025, que solicita recapeamento asfáltico nas ruas Sebastião Micael de Souza, Alexandre Cunali e Francisco Antônio Correia, devido às más condições de traficabilidade ocasionado pela grande quantidade de buracos. Requerimento em discussão. Com a palavra, o novo vereador Luiz Braz. Senhor presidente, nobres colegas, público presente, todos que pela TV Câmara e as mídias sociais. Nós estamos refazendo este requerimento, senhor presidente. Na verdade, acredito que não precisa nem ser um recapeamento, mas uma operação tapa-buraco nessa rua, principalmente a esquina da Alexandre Cunali com a Sebastião Micael de Souza. Eu acho que muitas pessoas, muitos vereadores aqui já passaram por esta rua. Esta rua ela é um pouquinho abaixo da APAI,
bem na esquina onde está a Bonsai, que é um espaço de atividade física, hidroginástica para a terceira idade. De fato, já faz muito tempo que existem esses buracos e está uma situação lamentável. Então, os moradores dali, pessoal da PAI, pessoal do Bonsai, pessoas que participam ali, porque são pessoas de idade, estão suplicando, estão pedindo ao Poder Executivo que resolva esse problema aqui nestas ruas. Rua Alexandre Cunali e também a Rua Sebastião Micael. Então, nós estamos solicitando ao setor competente que, por favor, dê uma atenção, porque já faz muito tempo e é um lugar de muito trânsito, porque ele faz ligação do Jardim Alvorada, da Coab 1, das Secaps todas, com a Vila Santa Rosa. Então, é um fluxo de veículo enorme nesta rua. E já faz tempo que precisa e que necessita dessa operação tapa-buraco ou até recapeamento, se necessário for. Então, nós estamos pedindo aí, solicitando ao senhor prefeito e ao Poder Executivo que resolva a situação desses moradores, porque é muito importante que esse problema seja solucionado. Obrigado, senhor presidente. Requerimento ainda em discussão. Requerimento em votação. Se forem favoráveis, permaneça em comissão. Requerimento aprovado. Requerimento solicitado pelo vereador Luiz Braz Mariano. Requer informações ao Executivo sobre os valores recebidos, a destinação e aplicação dos recursos obtidos com a alienação de 3 terrenos públicos localizados na proximidade do posto Mocafor, leilão 001 de 2025. Requerimento em discussão. Requerimento em votação. Se forem favoráveis, permaneça em comissão. Requerimento aprovado. Requerimento solicitado pelo vereador Tiago Colpani. Solicita ao governador do Estado de São Paulo, à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística e ao Superintendente do DER São Paulo informações e providências quanto a discrepâncias nos limites de velocidades estabelecidos por radares fixos instalados na rodovia São Paulo 333 e SP 338. Requerimento em discussão. Com a palavra o vereador Tiago Colpani. Obrigado, presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores, público que nos assiste presencialmente, também pelas mídias sociais, TV Câmara. Presidente, quem trafega pela rodovia SP 338 e 333, entre Mococa, Cajuru e Cajuru, Ribeirão Preto, já se deparou com as instalações de alguns radares de velocidade nessas vias. O que me chamou a atenção é o seguinte, presidente, na rodovia 338, que é Mococa, Cajuru, nos trechos de retas, nos trechos de visibilidade, a velocidade máxima ali do radar era de 80 km por hora. E já na 333, onde é um lugar de declive, teoricamente seria um pouco mais perigoso, o trecho, limite de velocidade para veículos leves é de 100 km por hora. O que me leva a questionar aí a desuniformização das velocidades das duas vias, dizendo que a 338 deveria também ter o limite de velocidade de 100 km por hora, e uma vez também que os locais onde foram instalados esses radares, da forma que está, o risco de acidentes é muito grande, porque ele está no final de uma baixada, os veículos vão querer reduzir a velocidade para 80 km por hora e pode acontecer colisões traseiras ali, levando a óbitos. A gente entende da importância dos radares, entende que precisa colocar nas rodovias, mas a gente está solicitando aí que seja revisto esses valores, ou se não apresentado quais os estudos que embasaram a essa discrepância nessas duas rodovias. Obrigado, presidente. Requerimento ainda em discussão. Requerimento. Com a palavra, o novo vereador Carlos Trombini. Acompanho o vereador Tiago. Aconteceu comigo na semana passada, ali é uma descida onde tem permissão de você fazer uma ultrapassagem. E havia um caminhão, aliás, um treminhão, né? E a hora que eu fui passar, eu não tinha percebido que já tinha um radar logo à frente. Então eu tive que diminuir, né? Eu estava a 100 km, que era permitido, e tive que diminuir em função desse radar que está marcando 80 km por hora. Então, também reitero aí o estudo, parabéns pelo requerimento, Tiago, e também assino com você embaixo.
Requerimento ainda em discussão. Requerimento em votação. Se forem favoráveis, permaneça em comissão. Requerimento aprovado. Requerimento solicitado pelo vereador Tiago Colpani. Solicito ao Poder Executivo que notifique o proprietário do posto de combustível desativado, localizado na esquina da Avenida Cristóvão Lima Guedes com a Rua Hilário Peixeiro Santos, em razão do uso indevido do espaço para as atividades ilícitas. Requerimento em discussão. Com a palavra o vereador Tiago Colpani. Obrigado, presidente. Esse requerimento já foi realizado nessa casa pela vereadora Roseli, hoje ela não se encontra aqui. E, inclusive, quando ela fez, lá atrás, em 2022, se não me falha a memória, teve algum êxito, foi feito o cercamento do posto, diminuiu e muito a situação que estava ali de acúmulo de sujeira e de lixo. Porém, ainda existe ali problemas relatados pelos vizinhos, de questão de tráfico de drogas, problemas ali que têm acontecido nesse local. Então, a gente está solicitando que a Prefeitura, por intermédio da sua secretaria responsável, que notifique o proprietário deste local para que ele tome providências para que esse tipo de conduta, esse tipo de ação, não aconteça naquele lugar, prejudicando quem mora, quem passa por aquele local, principalmente durante a noite, ainda mais que fica um ambiente escuro ali, um lugar grande e propício para ações ilícitas. Então, é só para que a Prefeitura notifique o proprietário para que a gente tenha uma solução melhor do que aquele abandono que se encontra. Obrigado, presidente. Requerimento ainda em discussão. Requerimento em votação. Se forem favoráveis, permaneça em comissão. Requerimento aprovado. Requerimento solicitado pelo vereador Tiago Colpani. Reitera o requerimento número 688/2024, o qual solicitou informações acerca de aquisições de 3 caminhões de frigoríficos mencionada em resposta ao requerimento número 123 de 2022. Requerimento em discussão. Com a palavra o vereador Tiago Colpani. Obrigado, presidente. Presidente, eu fiz requerimento desde 2022 em relação aos caminhões frigoríficos para o transporte da merenda escolar. Na primeira solicitação que a gente realizou este requerimento, nós fomos respondido que a Prefeitura já estava verificando a aquisição de 3 caminhões. Em 2024, quando fui verificar a questão desses caminhões, identificamos que não tinha sido comprado, é o mesmo caminhão que faz o transporte da merenda escolar, e esse caminhão não é adequado, ele não é refrigerado. Então, questionamos novamente a Prefeitura em 2024, e a resposta foi a mesma, que estaria verificando para a aquisição desse caminhão. Então, estamos reiterando novamente, porque é importante que a Prefeitura dê prioridade para a aquisição, não precisa comprar 3 caminhões, mas para comprar pelo menos um caminhão refrigerado para fazer o transporte do alimento escolar, que precisa, que carece que seja refrigerado. Nós moramos num município de clima tropical, quente, e o transporte desses produtos perecíveis de forma não refrigerada é um risco para a saúde das nossas crianças. Então é importante, a gente está cobrando de novo aqui a Prefeitura, é importante que dê atenção e realmente separe recursos para a aquisição desse caminhão, porque vai fazer muita diferença aí na questão da qualidade do alimento da merenda escolar. Obrigado, presidente. Requerimento ainda em discussão. Requerimento em votação. Se forem favoráveis, permaneça em comissão. Requerimento aprovado. Requerimento solicitado pelo vereador Tiago Colpani. Requer ao Poder Executivo informações sobre o repasse das emendas impositivas destinadas às entidades contempladas pelo município de Mococa. Requerimento em discussão. Com a palavra, o vereador Tiago Colpani. Obrigado, presidente. Presidente, nós fazemos aqui nessa casa, todo ano, as emendas na lei orçamentária das emendas impositivas, que a gente destina aí para as entidades do município, sejam elas as mais diversas, que fazem aí realmente trabalhos importantes para o município de Mococa. Fui procurado por algumas que a Prefeitura ainda não fez esse repasse das nossas emendas impositivas, tendo que a legislação erroneamente permite que esse repasse seja feito até o último dia da gestão, até dezembro de 2025, que é um absurdo. Como é que vai repassar o dinheiro de um projeto que precisa ser executado agora no último dia da gestão? Então, a gente está cobrando que a Prefeitura
faça esses repasses para que as entidades possam executar os trabalhos que elas nos propuseram quando vieram aqui e solicitaram para que a gente fizesse as emendas. A gente destinou as emendas o ano passado, teve tempo para se programar. Eles são obrigatoriamente, têm que fazer um projeto para executar esses recursos. Então, nada mais justo que esse dinheiro seja enviado o mais rápido possível para que eles possam executar esses projetos e depois também fazer a apresentação dos resultados, que é uma obrigatoriedade da lei. Muito obrigado, presidente. Requerimento ainda em discussão. Com a palavra, o nobre vereador Bob. Só complementando, Tiago, quando a gente faz as indicações, eles apresentam essas documentações. E, de acordo com o prazo que eles entregaram a documentação, as primeiras que foram concluídas a documentação já está assinando. Várias entidades assinaram. Tem algumas que ainda não receberam, mas foi por ordem de complementação e entrega da documentação. Tá? A semana passada, acho que foi a casa de Barretos, né? Então, assim, Arco-Íris, Beija-Flor, várias já receberam. Beija-Flor não recebeu, não, Bob. Do Beija-Flor, não. Como é que chama a outra lá? Artesanato. Tá? Algumas já receberam, sim. Mas, assim, foi de acordo que entregou a documentação. Hã? Eles estavam na última reunião, há 2 atrás. Nós precisamos de uma. Precisamos pedir a lista das que já receberam. Esse é o mais correto também, né? Mas que fica mais fácil. Requerimento em discussão. Com a palavra, vereador Tiago Colpani. Obrigado. Esse é o requerimento. Para saber quais já receberam também, para que participe, providencia. Agora, todos que me procuraram já entregaram documentação. Eu não quero citar nomes, para que não haja nenhum tipo de problema. Mas todos que me procuraram que já apresentaram todos os documentos e ainda não receberam. Obrigado, presidente. Requerimento ainda em discussão. Requerimento em votação. Se forem favoráveis, permaneça em comissão. Requerimento aprovado. Requerimento solicitado pelos vereadores Tiago Colpani, Carlos Trombini e Du Pereira Lima. Requer o Poder Executivo informações sobre o número de faltas, atestados e licenças apresentados pelos profissionais do Magistério da Educação Básica, incluindo docentes e especialistas em educação, nos últimos 5 anos. Requerimento em discussão. Com a palavra, a vereadora Adriana Batista. Boa noite, mesa diretora, nobres colegas. É muito importante, né, esse requerimento. E só ressaltando que na sessão passada, se eu não me engano, ou na retrasada, eu fiz essa solicitação mais referente ao último ano. Então, é muito importante os vereadores terem esses dados, né, e a população também, para que a gente tenha consciência desses valores. Boa noite. Requerimento ainda em discussão. Com a palavra, o vereador Carlos Trombini. Presidente, esse requerimento foi colocado também com a finalidade de nós começarmos a trabalhar, nós vamos falar um pouquinho depois sobre isso, a reforma estatutária, ou pelo menos uma proposta de uma reforma estatutária do professorado, do magistério de Mococa. Então, nós precisamos obter esses dados para nós entendermos melhor onde é que nós estamos, para poder propor melhoras e modernização nesse estatuto. Tá certo? Requerimento em discussão. Requerimento em votação. Se forem favoráveis, permaneça em comissão. Requerimento aprovado. Requerimento solicitado pelos vereadores Tiago Colpani, Carlos Trombini e Du Pereira Lima. Requer o Poder Executivo avaliação da viabilidade dos impactos de implementação do regime estatutário para os servidores do Poder Executivo Municipal e da realização de uma reforma administrativa abrangente para os profissionais da educação. Requerimento em discussão. Requerimento em votação. Se forem favoráveis, permaneça em comissão. Requerimento aprovado. Requerimento solicitado pelo vereador Brasilino. Solicita providências do Executivo Municipal para o recapeamento total da rua Gabriel Pinheiro em razão da falta de manutenção que tornou a via praticamente intransitável. Requerimento em discussão.
Requerimento em votação. Se forem favoráveis, permaneça em comissão. Requerimento aprovado. Solicito agora ao segundo secretário que proceda à leitura das indicações. Questão de ordem, presidente. Por favor, eu gostaria de fazer um requerimento solicitando que as moções hoje fossem votadas separadas, por favor. Tudo bem. Requerimento em discussão. Requerimento em votação. Se forem favoráveis, permaneça em comissão. Requerimento aprovado. Solicito ao segundo secretário que proceda à leitura das indicações. Indicação do vereador professor Cleito. Reitera os requerimentos de número 212 de 2024 e 366 de 2024, os quais solicitam ao Poder Executivo, por intermédio da Secretaria de Meio Ambiente, a realização de visita técnica para avaliação da condição da árvore localizada na rua Juscelino Kubitschek, altura do número 105, no bairro Jardim Primavera. Documentos anexos. Indicação em discussão. Encaminha-se a quem direito. Indicação do vereador Dr. Tiago José Colpani indica ao Poder Executivo a realização célebre da poda de uma árvore seca localizada no Parquinho Infantil, próximo à Escola Municipal Dalva Yazbek. Indicação em discussão. Encaminha-se a quem de direito. Indicação do vereador Dr. Tiago José Colpani indica ao Poder Executivo que providencia a criação de vaga destinada à carga e descarga de fornecedores e comerciantes do Mercadão Municipal de Mococa, bem como a sinalização adequada das vagas exclusiva de táxi e a instalação de cobertura no banco destinado à espera de passageiros. Indicação em discussão. Encaminha-se a quem de direito. Agora, passaremos à leitura das moções. Como pedido feito pela nova vereadora, eu solicito que as moções não sejam votadas em bloco, então vamos fazer separadamente cada uma delas, nobre vereador Ivan. Moção de aplausos ao portal Notícias Café com Leite. Moção do vereador Brasilino Antônio de Moraes. Moção de aplausos ao portal de Notícias Café com Leite, ao apresentador Daniel Zeferino. Pela ordem, aqui no papel está o outro primeiro. Moção. Tá, vamos lá. Moção da vereadora Adriana Perianês Ruiz. Moção de aplausos à loja Império Caltrin pela comemoração de seus 4 anos de atividades e pela inauguração de seu novo espaço em Mococa. Moção em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam em comissão. Moção aprovada. Moção do vereador Brasilino Antônio de Moraes. Moção de aplausos ao portal Notícia Café com Leite, ao apresentador Daniel Zeferino e a todos os envolvidos pela realização da segunda cavalgada e queima do alho realizada no dia 6 de setembro de 2025 em Mococa, que abrilhantou a cidade e fortaleceu a tradição sertaneja. Moção em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Moção aprovada. Moção de aplausos ao capitão Negrini pela sua merecida promoção ao posto de major de Polícia Militar. Moção do vereador Cleito Divino Bock. Moção em votação. Se forem favoráveis, permaneçam em comissão. Moção aprovada. Moção do vereador Ivan Francisco. Moção de pesar pelo falecimento do senhor Luiz Roberto Martins, grande empresário e benfeitor do distrito de Igaraí, reconhecido por suas boas ações e contribuições à comunidade. Moção em votação. Se forem favoráveis, permaneçam como estão. Moção aprovada. Moção do vereador Bob. Moção de pesar pelo falecimento da senhora Maria Abílio da Rocha Silva, carinhosamente conhecida como Bila. Moção em votação. Se forem favoráveis, permaneçam como estão. Moção aprovada. Moção do vereador Tiago José Colpani. Moção de apoio ao projeto de lei número 896 de 2024, de autoria do deputado Rafa Zimbaldi,
que propõe declarar o município de Mococa como a capital do peixe-panga no estado de São Paulo. Moção em votação. Se forem favoráveis, permaneçam como estão. Moção aprovada. Moção do vereador professor Cleito, moção de pesar pelo falecimento da senhora Márcia Aparecida Simão de Souza. Moção em discussão. Em votação. Se forem favoráveis, permaneçam como estão. Moção aprovada. Moção do vereador Ivan Francisco, moção de pesar pelo falecimento da senhora Madalena de Castro, cidadã respeitada e admirada por sua dedicação à família e à comunidade. Moção em votação. Se forem favoráveis, permaneçam como estão. Moção aprovada. Moção do vereador Ivan Francisco, moção de pesar pelo falecimento da senhora Ana Canhone, comerciante e benfeitora do distrito de Igaraí, reconhecida por sua dedicação ao bem-estar do próximo e por suas contribuições à comunidade. Moção em votação. Se forem favoráveis, permaneçam como estão. Moção aprovada. Solicito, antes da leitura dos ofícios de terceiros, foi solicitado pelo Executivo, na hora que o senhor leu os ofícios de número 1003, 1019, 1029 de 2025, em resposta ao requerimento de número 382, 517 e 672 de 2025, de autoria do vereador Tiago José Colpani. Então, foi solicitado para que fosse lido na íntegra e não foi lido. Então, eu solicito à primeira secretária que proceda à leitura desse ofício, por favor. Solicito também, Murilo, se puder colocar as imagens. Ofício número 1029, 2025, assunto: qualidade do asfalto do município de Mococa. Reportamos o assunto em referente para esclarecer que as fotos tiradas pelo vereador Tiago Colpani, onde o mesmo questiona a qualidade e espessura do asfalto em nosso município. Precisamos primeiramente entender a diferença entre tapa-buraco, recapeamento e pavimentação asfáltica. Número 1, tapa-buraco. Removendo quadrante e mantém a mesma altura da pavimentação. Número 2, recapeamento. Aplica-se em todas as extremidades da área que são pré-estabelecidas sobre o pavimento antigo. Número 3, pavimentação asfáltica, quando se realiza pela primeira vez. Importante frisar que a atual administração já cobrou todas as empresas que checam a qualidade, que checaram a qualidade. As perfurações que foram realizadas pelo vereador Tiago Colpani foram feitas próximas a guias realizadas pela Prefeitura Municipal, que logisticamente as espessuras serão mais finas. Os laudos, que são sérios e fazem a remoção de vários pontos, onde se calcula a média para demonstrar qualidade dos serviços realizados. Prazo de 10 dias a contar desta data, o mesmo recoloque o asfalto do local onde retirou as amostras. Por fim, a atual administração vem conquistando vários recursos para execução do recap e, assim, valorizamos as equipes das secretarias envolvidas, bem como os funcionários que realizam um trabalho com excelência. Diante do exposto, requer que este ofício seja encaminhado à mesa diretora da Câmara Municipal para as providências regimentais necessárias, bem como o mesmo seja lido na íntegra. Reitera a Vossa Excelência nossos protestos de estima e consideração. Solicito o senhor segundo secretário que proceda à leitura dos demais ofícios. Ofícios recebidos de terceiros, sessão do dia 15 de setembro de 2025.
Ofício de número 25 de 2025, de autoria da Vigilância Sanitária, em resposta ao requerimento número 511 de 2025, de autoria dos vereadores Brasilino de Moraes, Luiz Braz Mariano e Dr. Tiago José Colpani. Ofício de número 28 de 2025, de autoria da Vigilância Sanitária, em resposta ao requerimento número 648 de 2025, de autoria da vereadora Adriana Ruiz. Ofício de número 1281 de 2025 e ofício especial de 2025, de autoria do Ministério Público do Estado de São Paulo, em resposta aos ofícios especiais de autoria do vereador Dr. Tiago José Colpani. Cientes, senhores vereadores, arquive-se. Não havendo mais matéria no expediente, passaremos à fase do uso da palavra no expediente. Serão 3 minutos para cada vereador. Solicito ao senhor segundo secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Ivan Francisco. Boa noite a todos. Senhor presidente, público presente, público que nos acompanha de casa. Na sexta-feira passada, eu estive participando da audiência da Comissão de Finanças e Orçamento do Estado de São Paulo, a Alesp, em São José do Rio Pardo. Lá esteve presente todos os prefeitos aí da região, como vereadores, autoridades, né, e foi presidida aí a orçamento de 2026. E eu, representando o Mococa, tive a oportunidade de levar aí 3 demandas da nossa cidade, né. Gostaria de apresentar elas aqui para vocês, o que eu levei lá, né, para ser colocado no orçamento. Levei o pedido de recapeamento da nossa vicinal Mococa e Igaraí, como prioridade aí no orçamento de 2026 da Assembleia Legislativa. Também levei o pedido do asfalto da vicinal que liga Mococa a Canoas, um sonho aí da população que vários vereadores têm brigado aí nessa casa, pedindo, solicitando, e eu fiz esse pedido junto ao governo nessa audiência, lá em São José do Rio Pardo. E também fiz mais um pedido importantíssimo, que é a briga aqui da nossa vereadora Franciele, junto com outros vereadores, que é a construção aqui do Centro TEA, né, o Centro do TEA aqui em Mococa, né, que trata aí do transtorno do espectro autista, né. Esse centro aí tem o objetivo de oferecer o diagnóstico, acompanhamento, tratamento especializado para as crianças com autismo, além do suporte às famílias. Então, eu creio que é muito importante, quando tem essas audiências do orçamento do Estado de São Paulo, nós, vereadores, prefeitos, participarem. Porque foi através de uma audiência pública aqui em Mococa, não era o vereador, fiz uma solicitação junto com outros amigos vereadores, né, e hoje nós podemos ver lá em Igaraí a Avenida da Saudade, que saiu, né, graças ao empenho dos vereadores que estavam na casa aqui na época, que trabalharam junto. Então, assim, tudo que é pedido em audiência pública é anotado, é gravado. Então, assim, tudo tem tudo para dar certo. Então, eu fiz esse pedido dessas 2 vicinais tão importantes para nós, como a vicinal de Igaraí, a vicinal de Mococa Canoas e esse centro de tratamento. Então, assim, gostaria de agradecer o convite do deputado estadual Dirceu Dalben, que me convidou para estar presente nessa audiência. Estive lá representando nossa Mococa. Espero aí que nós tenhamos aí boas notícias aí no ano que vem. E também, só de estar presente lá, a gente já garantiu uma emenda de R$100 mil para a saúde, que vai chegar aqui em Mococa. Então, toda cidade que estiveram presente já garantiu uma emenda aí de R$100 mil para a saúde. Isso é muito bom. Boa noite a todos. Com a palavra, o vereador Carlos Trombini. Boa noite, mesa diretora, boa noite, colegas, e boa noite, público presente, quem nos assiste pela TV Câmara. Antes de mais nada, hein, vereador, não me chama para tirar, aliás, me chama para tirar uma foto aqui era asfalto de Canoas, porque a gente está trabalhando junto nisso, né? Tá certo? Muito obrigado por esse espaço aqui. Eu só queria deixar algumas lembranças. Ô, Murilo, você, por favor, pode projetar para o pessoal pela TV Câmara ver. Amanhã nós teremos essa palestra aqui na nossa Câmara Municipal de Mococa. Essa palestra que será feita pela senhora Juliana Fará. Juliana é vice-presidente da
das mulheres no campo, né, no projeto do Senar e também do Semear, e a palestra vai ser de atuação das mulheres do campo. Eu acho que esse é o momento, nós teremos aqui às 8 horas, o momento para nós discutirmos também esse trabalho que tem sido feito pelas mulheres aqui pela área rural de Mococa, né? Eu gostaria também de destacar a presença sempre constante aqui do nosso atual presidente do Contur de Mococa, o Aguinaldo. O Aguinaldo está aqui, obrigado, Aguinaldo, sempre conosco. E o Aguinaldo, nós estamos conversando bastante para, a qualquer momento, Aguinaldo, nós vamos convidá-lo também, vou fazer aqui uma solicitação à mesa, convidá-lo para vir aqui e apresentar um pouco do seu trabalho, dos objetivos atuais do Contur. Aliás, um conselho extremamente importante e um segmento de mercado que nós precisamos definitivamente colocar no ar, porque a nossa região está ganhando de nós aqui e nós temos muita coisa para mostrar através do Contur. Parabéns pelo trabalho que você já está executando e parabéns a todos também do Contur que foram eleitos. Nessa semana eu fui até a empresa aqui na incubadora, a empresa IBAX, mais uma empresa que está sendo incubada em Mococa, mecânica, é uma empresa metalmecânica, é uma empresa de mecânica de precisão, e é isso que nós queremos. Eles já estão com vários planos, vão atuar na fabricação de partes e peças e equipamentos para o setor de saúde. Isso é extremamente importante para Mococa. Em setembro também, eu quero já pré-anunciar, nós teremos aqui, em outubro, nós teremos a Semana da Tecnologia da FATEC, onde também trabalharemos o que eles chamam de uma discussão de ideias, são grupos de jovens estudantes que vão trabalhar em algum momento conosco para sabermos o que podem influenciar e podem ajudar a cidade de Mococa através de seus projetos de TCC, né, de projeto de final de curso, ou também com ideias, que é o chamado Ideatom, que nós chamamos. E a área de saúde foi contemplada como o objetivo maior dessa Semana Tecnológica, onde os alunos estudarão uma maneira de nós alertarmos a sociedade mocoquense sobre a necessidade da vacinação infantil. Então, acho que é isso que eu queria deixar aqui hoje, presidente. Muito obrigado. Com a palavra, a vereadora Giovana Fávero. Boa noite, presidente, mesa diretora, público presente, nobres vereadores presentes, público que nos assiste em casa pela TV Câmara, pelo nosso canal do YouTube. Hoje eu estou aqui para fazer um convite. Murilo, coloca para mim, por favor, a foto. É um evento, é um festival do torresmo e festival do morango, primeira vez que vai acontecer aqui na nossa cidade, na Praça da Cidadania. Vai começar na sexta-feira, dia 19, e vai até no domingo. Sexta-feira, a partir das 6 horas da tarde. Esse evento foi uma parceria que eu consegui fazer com uma empresa privada. E o nosso prefeito, Eduardo Brizon, autorizou. Está vindo esse evento aqui. E junto comigo está a nossa secretária da Cultura, a Cida Cili, dando todo o apoio na organização, na logística. Lembrando que é uma empresa privada que está trazendo esse evento para a nossa cidade, através do meu network, através da minha parceria também com um comerciante muito querido da nossa cidade, o Zuli, que também estará presente. Vai ter várias barracas de churrasco, cerveja artesanais, doces. A entrada é gratuita. Vai ter espaço kids. Para você também que é mãe de pet, pai de pet, pode estar levando ele aí nessa festa. Todos os dias terá show. E cada show com estilos musicais variados. Então, convido todos vocês para estar prestigiando esse evento. Evento assim, eu acredito que movimenta a nossa economia, gera um emprego e coloca o nosso município em evidência. Então, convido todos vocês para estar comparecendo sexta, dia 19, sábado e domingo. Domingo a partir do meio-dia. Obrigada. Com a palavra, vereador Tiago Colpani.
Boa noite, obrigado, presidente. Obrigado, nobre secretário, pela palavra. É brincadeira esse prefeito municipal de Mococa, brincadeira. Prefeito, leia o requerimento que eu mandei para o senhor. Contratação de uma equipe técnica especializada, totalmente independente e distinta de empresa executora da obra para realizar uma auditoria na espessura da camada asfáltica das obras de acabamento em Mococa. Eu, primeiramente, não imputei nada a ninguém, não falei que está errado, que isso nem que aquilo, para o senhor escrever uma resposta, como o senhor sempre escreve assim para mim, né? Aí, coloca aqui, laudo da empresa executora. Não tem nem assinatura do responsável no laudo, não tem assinatura do fiscal municipal no laudo, não tem assinatura do secretário que acompanhou a retirada das amostras. Poxa, prefeito. E aí o senhor quer que leia aqui a resposta para tentar me ridicularizar, prefeito? É recurso público. Eu solicitei, prefeito, que convide a comissão de obras do município, não preciso estar presente. Tomara que esteja certo. Solicite a comissão, solicite os vereadores para estar presente, faça as verificações e entregue a obra conforme ao município. Não querer fazer palco em cima de mim, não. Eu estive lá, eu vi, eu marquei. Se corrigiu, ótimo, muito bom. Mas apresente laudo de uma empresa independente, não da própria empresa que fez, e se for da própria empresa que fez, que esteja aqui as assinaturas dos responsáveis que acompanharam. Porque do jeito que está, não tem assinatura de ninguém. Então, o único objetivo deste requerimento, nobres colegas vereadores, como eu muito bem disse, está gravado, é a maravilha das gravações, eu muito bem disse, não imputei responsabilidade e muito menos disse que estava errado. Mas eu disse que era importante fazer uma averiguação, porque suscitou-se em dúvida. E, se tiver errado, não tem ônus nenhum para a prefeitura, ônus nenhum. Se estiver errado, a prefeitura vai chamar a empresa, olha, está um pouquinho a menos, vamos corrigir? Agora, se não fizer e daqui 4, 5 anos tiver com problema, o ônus é nosso. Não é melhor averiguar? Não é melhor? Qual o problema? Se está tudo certo, falei para o novo vereador, qual o problema de averiguar? E aí diz aqui, por fim, a atual administração vem conquistando vários recursos. Aonde eu disse que eu levantei aqui a questão, o senhor não conquistou, prefeito, o senhor vendeu um patrimônio público e transformou em asfalto para a municipalidade. Em relação ao buraco, pode ficar tranquilo que eu vou tampar esse buraco que eu realizei. Esse eu vou tampar. E espero que o senhor tampe o restante dos buracos do município de Mococa. Não havendo solicito a ordem do dia, solicito a senhora secretária que proceda à ordem do dia, comunico os vereadores interessados em fazer o uso da palavra explicação pessoal, que deverão se inscrever com o senhor secretário Ivan Francisco. Projeto de decreto legislativo número 37/2025, de autoria de vários vereadores, dispõe sobre a concessão de diplomas em comemoração ao Dia do Profissional de Educação Física. Projeto de decreto legislativo em discussão. Solicita a senhora secretária que proceda à votação nominal. Votação nominal. Adriana Batista. Favorável. Adriana Ruiz. Favorável. Du Pereira Lima. Favorável. Brasilino. Favorável. Carlos Eduardo Trombini. Favorável. Professor Cleiton. Favorável. Edson de Oliveira. Favorável. Franciele Martins, ausente. Giovana Loyola, favorável. Ivan Francisco. Favorável. Bob, ausente. Luiz Braz Mariano. Favorável. Paulo Sérgio Miquelin. Favorável. Roseli Batistucci, ausente. Tiago Colpani. Favorável. Projeto de decreto legislativo aprovado por 12 votos favoráveis e 3 ausentes.
Projeto de resolução número 17, 2025, de autoria de vários vereadores. Tá faltando aqui. Tá aqui, 11. Esse aqui é o do Tião. Esse aqui é o do Biel. Ah, a Rosa cortou. Pega o outro. Pega aqui, ó. Nós vemos o início da sessão. Não, usa aqui, ó. Ela fez isso aqui e acabou cortando. Deixa eu... Projeto de resolução número 17, 2025, de autoria de vários vereadores, denomina o estúdio da TV Câmara Municipal de Mococa de jornalista Marcelo Bianconi. Projeto de resolução em discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Projeto aprovado. Projeto de resolução número 18, 2025, de autoria do vereador Tiago Colpani, institui a Comissão de Assuntos Relevantes para a elaboração de estudos e proposta do novo plano diretor do município de Mococa. Nos termos do artigo 104, parágrafo 2º do Regimento Interno, esse projeto de resolução será votado na ordem do dia, na mesma sessão que for apresentado. Projeto de resolução em discussão. Com a palavra, o nobre vereador Tiago Colpani. Obrigado, presidente. Nobres colegas, um projeto importante para o nosso município. Esse plano diretor, ele dá as diretrizes, as bases para o desenvolvimento de Mococa. Ele foi constituído em 2018, existem algumas falhas, algumas pendências que precisam ser aprimoradas, e o correto do plano diretor é ser feito a cada 10 anos, então ele já está aí quase que chegando no seu vencimento, né? Então nada impede que a gente já comece a fazer essas discussões, audiências públicas, fazer o levantamento do que tem de lá que precisa ser retirado, do que precisa ser implementado, e fazer um plano diretor moderno e que possa colocar o município de Mococa num caminho aí de desenvolvimento, principalmente no que diz sobre infraestrutura urbana. Então, conto com o apoio de vocês para a gente começar esse diálogo e esse trabalho tão importante para Mococa. Obrigado. Projeto de resolução ainda em discussão. Com a palavra, a vereadora Adriana Ruiz. Boa noite, mesa diretora, nobres colegas, público presente. Eu não entendi esse projeto, se pudesse explicar para a gente novamente. Projeto de resolução ainda em discussão. Com a palavra, o vereador Tiago Colpani. O plano diretor, nobre vereadora, é o que dá as diretrizes do nosso município para traz várias normativas, meio ambiente, infraestrutura, crescimento econômico, traz também o que alguém que quer fazer no município, ele precisa fazer para investir, assim, são todas as diretrizes para o desenvolvimento do nosso município. O plano diretor foi criado em 2018 e ele precisa de uma reformulação. No lugar da gente ficar remendando o plano diretor de 2018, a gente quer montar uma comissão e essa comissão começar a discutir o que está naquele plano que precisa ser retirado, o que está nesse plano que a gente precisa modernizar para fazer do nosso município um município com mais desenvolvimento no futuro, com mais diretrizes voltadas para o desenvolvimento. Essa comissão ela não tem o poder de apresentar um projeto de plano diretor, mas a ideia é discutir, trazer, fazer audiências públicas, aproximar a sociedade disso, trazer pessoas com competência para discutir, debater, levantar os pontos principais, e aí, depois de tudo isso, a comissão vai elaborar um projeto e encaminhar à Prefeitura Municipal como indicação. E depois volta para essa casa para deliberação. Muito obrigado. Projeto de resolução ainda em discussão. Com a palavra, a vereadora Adriana Ruiz. Então, essa comissão seria aqui pela Câmara, é isso? Você quer que refaz aqui pela Câmara? E isso não é do Executivo? Projeto de resolução em discussão. Posso falar? Com a palavra, o vereador Carlos Trombini. Presidente e nobre vereadora Adriana, também conversamos já há vários
por vários momentos sobre nós trabalharmos o plano diretor de Mococa face ao desenvolvimento que nós estamos tendo aqui na cidade. Quando se fala em plano diretor, para uma cidade que vem crescendo como a nossa, e que já vem mostrando a quantidade de demandas que são feitas pela população, na questão de transporte, na questão de casas, de habitação, na questão de saúde, em todas elas, quando a gente fala num crescimento de cidade, começam a aparecer os problemas que nós temos discutido aqui na Câmara. Então, a ideia de se fazer essa comissão, pelo que até eu entendo, vereador Tiago, seria uma outra comissão de assuntos relevantes para tratar do plano diretor, é ajudar também ao Executivo com ideias para que possam ser implementadas, para que possa fazer parte de um planejamento maior. Inclusive o Código de Obras, né? O Código de Obras precisa também passar por uma revisão. Eu acredito que a gente pode conversar, trazer juntos, através até da Comissão de Obras e outras comissões que nós temos aqui na casa, todas elas trabalharem juntos nesse plano diretor. Associações, entidades civis, organizadas, né? Então, isso é super importante para todos nós aqui. Projeto de resolução ainda em discussão. Em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Projeto de resolução aprovado. Tem algum inscrito? Solicito ao segundo secretário que faça a chamada dos inscritos para uso de explicação pessoal. Com a palavra, o vereador Carlos Trombini. Obrigado mais uma vez por deixarem fazer uso dessa tribuna. Bom, durante toda essa semana que passou, nós ouvimos uma série de ponderações que foram feitas, eu chamo de ponderações que foram feitas via as mídias sociais. Porém, a minha grande preocupação das mídias sociais, nesse exato momento, não só aqui no nosso município de Mococa, não só no nosso estado, não só no nosso Brasil, isso está acontecendo no mundo inteiro. Eu acho que nós devemos ter um pouco de cuidado na hora de nos manifestarmos por essas redes e provocarmos aquilo que nós estamos vendo, de novo, nós contra eles, o ódio. Eu acredito que nós somos capazes de dominar esse instinto que hoje pega a todas as populações, a todas as pessoas que fazem mau uso desse tipo de instrumento de comunicação. Eu fico muito chateado em poder ou ter, pelo menos sempre nos colocamos aqui, eu me coloco sempre à disposição de qualquer um para esclarecimentos. O que a gente não pode aceitar são ataques pessoais. Isso tem sido de uma desonestidade, tem sido de uma arbitrariedade, tá certo? Muito grande. Eu gostaria que nós refletíssemos, você que está aí agora nos escutando através da TV Câmara, população de Mococa, eu gostaria que nós reflitamos um pouquinho a respeito dessa situação. Não se trata aqui de sermos pessoas contrárias ou pessoas que não têm condições de discutir, de ter um diálogo. O que eu percebi na semana passada foi de um radicalismo muito grande, aonde, por várias vezes, a proposta dessa casa foi escutar, a proposta dessa casa foi trabalhar os temas para melhor atender. E quando a gente menos espera, entra à nossa frente alguém agredindo. Eu acho que isso é o cúmulo. Para dizer o mínimo, eu acredito que é a falta de educação. Eu jamais uso dessas ferramentas para poder atacar ninguém. Mesmo sabendo que aquela ideia, mesmo sabendo que aquele pensamento é um pensamento que às vezes não é o que é convergente comigo. Mas eu respeito a todos. E eu acho isso extremamente importante. Então, nós estamos falando daqui de uma tribuna, para que a gente possa ter respeito mútuo e possa também dialogar mais com a sociedade. Eu acho que todos aqueles que, inclusive, usam dessa ferramenta
para atacar, tem muito para contribuir, mas precisam vir aqui, precisamos conversar, precisamos acertar todos os ponteiros. Houve gente que nem ficou aqui para ouvir justificativas de vereadores sobre projetos que foram votados na semana passada. Isso foi, para mim, uma falta de respeito muito grande. Então, se querem me procurar, se querem ouvir de mim por que eu votei daquela forma, por que penso desse jeito, e a gente possa ter um diálogo, não é monólogo. Monólogo é quando só um fala e o outro não entende. Diálogo é quando os dois falam e os dois entendem, ou se entendem. Isso se chama, ou há a diferença entre monólogo e diálogo. Então, eu peço a nós, aqui da sociedade mocoquense, que comecemos a dar o exemplo de ter uma consciência de evitar isso, porque nós estamos encontrando jovens aqui nessas ruas que estão adotando esse mesmo tipo de exemplo. Isso não é possível, nós não queremos uma educação como essa, de valores, para uma sociedade crescer e poder ser uma sociedade que possa atender a todos e entender principalmente que nós temos divergências, mas nós não somos inimigos, nós não somos eles nem aqueles, como alguns partidos utilizam até de técnicas para poder jogar uns contra os outros. Então, por favor, parem um pouco, reflitamos daquilo que está acontecendo hoje em Mococa. Eu não gostaria que isso continuasse, sinceramente, eu não gostaria. Eu sou uma pessoa extremamente aberta, sou uma pessoa que recebo a todos, converso com todo mundo. Semana passada eu tive conversa com pessoas que jamais vêm aqui, jamais vêm aqui. A semana inteira eu me preocupei em dar justificativa de meus votos. Então eu não aceito esse tipo de coisa, eu acho que eu peço um pouco de respeito, sim, e quem já está anotando para poder fazer alguma crítica posterior, não faça. Venha conversar primeiro comigo, para a gente entender melhor um ao outro nas nossas demandas. Não façam isso agora. Isso pode ser um desabafo, mas também é um chamamento de atenção. Um chamamento de atenção para tudo aquilo que nós estamos colocando aqui nessas ruas de Mococa, uns contra os outros. Não é? E isso não é mais permitido no século XXI. Me desculpem, esse tipo de atuação eu não aceito mais. Então venham aqui conversar com as pessoas que querem realmente dialogar. É isso aí que eu tinha para falar, presidente. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Luiz Braz Mariano. Senhor presidente, nobres colegas, nobres vereadores, eu quero usar a palavra nesse momento de forma mais clara e objetiva. Nós fizemos um requerimento há um mês, um pouquinho mais que um mês atrás, eu, o vereador Tiago e também o vereador Brasilino, nós solicitamos da Vigilância Sanitária uma visita lá no pronto-socorro para fazer uma avaliação para nós, diante desta visita que nós fizemos. E recebemos a resposta da Vigilância Sanitária, com 4 linhas, e diz o seguinte: informo que a inspeção foi realizada no Serviço de Emergência Municipal e está em fase de elaboração do relatório pela equipe. Então, não estou usando apenas a palavra nesse momento para dizer que agora eu solicito à Secretaria da Casa que faça um novo requerimento solicitando da Vigilância Sanitária este relatório, porque talvez possa ficar para eles que o que interessava para nós era saber que eles foram lá fazer a visita. Interessa para nós saber o resultado da visita. Então, solicita a Secretaria da Casa que renove um requerimento no sentido de que a Vigilância Sanitária, o mais rápido possível, envie para esta casa o relatório da visita que eles fizeram na unidade de saúde do pronto-socorro. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Adriana Batista. Boa noite a todos. Eu só quero, Trombini, te parabenizar, né, pelas suas palavras. Essa semana nós vivemos momentos assim terríveis, né? Uma professora dentro da escola, minha mãe foi levar a neta dela
E uma professora falou horrores para minha mãe dentro da escola. Minha mãe tem 73 anos. Sabe? Outra vereadora, nas redes sociais, nem sei se posso chamar de pessoa, né? Desejando a morte do neto dela. Olha que ponto nós chegamos, que guerra. Partido político que estão contra nós, sendo que nós nunca queremos ser a favor a eles, nunca pedimos apoio deles. Então, tem muitas coisas que as pessoas fazem e não vê a consequência, né? E, infelizmente, é uma falta de respeito. A gente fica horrorizada. Não só aqui em Mococa, né, em várias cidades, a gente vê e acha que nunca vai acontecer aqui. Então, quando você não concorda, você é culpado de tudo, a tua família merece tudo de ruim. Então, é um absurdo. Então, as suas palavras hoje foram, assim, cirúrgicas aqui. Parabéns mesmo pelas suas palavras e pode ter certeza que todos nós que estamos com você concordamos e isso precisa ter um final, né? Nós não podemos aceitar isso mais, não podemos. Cada um tem que ter sua opinião e respeitar como nós respeitamos outros. Então, acho que eu vou também verificar, né, na Secretaria de Educação. Eu não acredito que uma professora possa fazer isso com uma pessoa de 73 anos. Minha mãe não é vereadora, a vereadora sou eu. Em momento nenhum ela me procurou, ela não veio aqui na Câmara, ela sabe onde eu moro, ela tem meu contato, ela não me procurou. Ela foi falar besteira para minha mãe na porta da escola. E muitos falam também, né? Vocês não vão ser reeleitos. Mas quem está pensando em reeleição? Se eu estivesse pensando no voto dessas pessoas, eu estaria votando igual elas querem. Eu acho que, até na hora de pensar e de falar, elas não têm, né, um raciocínio lógico. Fala muita asneira por aí. Então, essas pessoas, eu queria que viesse aqui conversar com a gente, procurasse, mas não, eles só têm força atrás das redes sociais. Infelizmente, é assim. Hoje mesmo, quantas pessoas temos no plenário? 2, 4, 6 pessoas. Obrigado pela participação de vocês, viu? Mas muitos desejaram aqui, né, que tivesse sempre a casa lotada. Então, o que acontece aqui é assim, raras pessoas, vocês sempre estão aqui, né, nas nossas sessões, mas a maioria que vem só vem quando é interesse próprio. E isso nós precisamos prestar atenção também. A população tem que prestar atenção. Se é interesse, vai mexer com o meu bolso, vai mexer com as minhas coisas, eu venho na audiência, eu loto. Se não, que se dane o que vai acontecer com a cidade. Então, gente, precisamos pensar diferente. Precisamos, sim, conversar, precisamos do diálogo. Não é ficar atacando em rede social que vai mudar nada. Tá? Então, quem tiver, eu sempre falei aqui nas sessões, sempre falei na audiência pública, nós estamos abertos para conversa. Porque nós não podemos aceitar esses tipos de ataque baixo, tá? Principalmente com as nossas famílias. Então, se quer conversar, vem conversar com o vereador. Minha mãe, meus filhos, meus netos, não tem culpa de nada disso. Então, vem aqui conversar. Tá? Quem tiver coragem, vem e conversa com a gente. Uma boa noite. Terminada a fase do expediente, não havendo mais matérias sujeitas à deliberação da ordem do dia, nem inscritos para uso da tribuna popular na data de hoje, sob a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão ordinária, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 22 de setembro, às 19 horas. Boa noite a todos, Deus vos abençoe.